Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias dos últimos 500 anos, mas o Brasil está passando por uma fase difícil. E já que nós estamos prestes a entrar na próxima grande crise, em vez de oferecer mais críticas, e eu acho que tem muito espaço para oferecer críticas ainda, eu pensei em falar 3 possíveis atitudes que o Brasil pode tomar que podem fazer o nosso país sair da crise mais rápido. Ficou interessado? É só continuar ligado depois da vinheta. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e no vídeo de hoje do Nick Internacional nós vamos falar sobre 3 atitudes que o Brasil pode tomar para sair da crise um pouquinho mais rápido. Se você gostar desse vídeo, faz um favor, comenta lá embaixo, curte aqui e se inscreve no canal, porque é isso que faz com que o YouTube avalie mais esse vídeo e faça ele chegar para mais pessoas. A primeira delas é relacionada à China. Ame-a, odeia nessa crise, mas no nosso caso talvez seja bom não fazer nenhum dos dois e adotar aquela proximidade crítica ali para aproveitar melhor esse momento. Como assim? Olha, para sair mais rápido da crise, principalmente com atitudes tomadas em relação à China, tem 2 coisas que o Brasil pode fazer. E ele não precisa escolher entre elas. Pode fazer as 2. A primeira delas, bom, com essa situação toda, a relação da China com vários outros países, ela se depreciou bastante. Principalmente com os Estados Unidos. Antes da crise do coronavírus, China e Estados Unidos estavam próximos de conseguir uma solução para a guerra comercial entre os 2 países. Mas, com a crise do coronavírus chegando e com a eleição de Trump sendo ameaçada pelos impactos do vírus nos Estados Unidos, ele precisava de um inimigo. E, tendo ou não a China demorado a notificar o coronavírus, foi ela o inimigo escolhido. Então é bastante improvável que a guerra comercial entre os 2 países chegue ao fim por agora. Não só isso. É provável que essa crise, que essa guerra comercial, se agrave antes de melhorar. Mas não são só os Estados Unidos que estão indo atrás da China. Vários países, e principalmente países que tiveram reações ruins ao coronavírus, foram atrás da China na busca de um culpado pelo problema que afligia a sua população, pelo número de mortes, pela demora a agir. E, novamente, tendo ou não a China demorado a notificar o vírus, foi ela o adversário escolhido por essas nações. E esses países têm uma tendência muito grande, no pós-crise do coronavírus, a adotar posturas contra a China para retomar o apoio do seu povo, para mostrar que eles estão sendo firmes com quem causou esse problema originalmente. E aí, o que acontece é muitos investidores desses países que antes tinham negócios e investimentos alocados na China, até por uma questão de estratégia, vão ter que pegar esses investimentos e passar para outro lugar. E um outro lugar, bastante interessante, é o Brasil. O mercado brasileiro é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer, e isso significa que tem muito espaço para investimentos. É só uma questão do nosso governo jogar as cartas certas para trazer boa parte desses investimentos para cá. E claro, no pós-coronavírus, todos os países vão querer captar esses investimentos que vão sair da China, principalmente pelo medo das represálias internacionais ao país. Mas não é como se o Brasil também não tivesse algumas cartas na manga para trazer esses investidores para cá. A diferença é que, como o Brasil é um país que, até pelo nosso cenário político, assim, bem maluco, né, não oferece tanta estabilidade, o Brasil teria que oferecer mais garantias e mais vantagens a esses investidores para que eles escolhessem a nossa nação para colocar os seus investimentos. Mas, para quem está prestes a entrar numa crise, talvez esse seja um compromisso válido a se tomar. Segunda coisa com relação à China é o seguinte. Claro, eu já falei aqui que seria interessante a gente captar os investidores que saem da China, mas uma outra coisa que é interessante é se aproximar da própria China e tentar captar os investidores chineses. Por quê? Porque a China, por causa do coronavírus, também vai sofrer impactos econômicos, mas é um país que tem um crescimento tão forte há tantos anos que mesmo com a crise do coronavírus, a China vai ter um impacto econômico que vai fazer o seu crescimento ficar menor e não fazer a sua economia decrescer, como vai acontecer, por exemplo, com o Brasil. A China tinha uma expectativa de crescer próximo aos 5, 6% esse ano, e agora com a crise do coronavírus, a expectativa é que ela cresça só 1,8%. E claro, aqui no Brasil, que a gente está acostumado mas a economia vai regredir 7%, vai ter menos 7% de crescimento do PIB. A gente vê uma coisa tipo, vai crescer 1,8%, a gente fala, isso aí não é nada. Mas pensa comigo. Você está lá no seu emprego e você compra um carro porque você sabe que você vai receber uma promoção. E essa promoção vem com um grande aumento. Seu salário vai passar de R$1.000 por mês para R$5.000 por mês.
E você compra o carro pensando, poxa, com esse aumento vai ser muito fácil pagar esse carro. Mas aí, sua empresa é afetada por uma crise e você até recebe a promoção. Mas aí o seu salário vai de R$ 1.000 para R$ 1.500. Olha, isso vai dificultar muito o pagamento do carro. É o que está acontecendo com a China. Nenhum crescimento tão grande vem sem investimentos de igual magnitude. Ou seja, ela está gastando muito para crescer tanto assim. E se ela está gastando muito para crescer tanto assim, isso significa que ela está se endividando, ela está comprando muitos carros com esse dinheiro aí, né, para dizer com essa analogia. E o problema é, uma hora ela tem que pagar essa conta. E quanto menos ela cresce, mais difícil é pagar essa conta no final do mês. E aí, para a China também vai ser um problema, mas isso não muda o fato de que é um dos poucos países que vai crescer menos, em vez de decrescer nesse período. Isso significa que a China ainda vai ter algum dinheiro disponível, e esse dinheiro pode ser alocado em investimentos que retornem para a China no médio e longo prazo. O Brasil tem muito interesse nesses investimentos. Por exemplo, portos, estradas, ferrovias, várias obras de infraestrutura que podem ser feitas aqui em parceria com a gigante chinesa. Mas agora vamos lá, a segunda grande atitude que o Brasil pode ter para sair dessa crise mais rápido é se aproximar do Reino Unido. Olha, em um vídeo anterior do canal, eu vou botar o card dele aqui, eu falei sobre o Brexit e como o Brexit teve grandes andamentos nesse ano. No final de janeiro, o Brexit foi oficializado e, pelo menos em tese, nos termos do combinado, no final desse ano, no final de 2020, o Reino Unido sairia da União Europeia. É possível que isso seja reagendado por causa da crise do coronavírus, mas, por enquanto, ainda está programado para no final do ano haver a ruptura entre Reino Unido e União Europeia. Passando rapidamente pelo Brexit, só para você entender por que pode ser interessante para o Brasil se aproximar do Reino Unido nesse momento. Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico, e como um bloco econômico isso significa que ela tem regras econômicas comuns para alguns dos seus membros. Então, tarifas que são aplicadas em conjunto por todos os membros contra outros países, ou vantagens tarifárias que todos os membros recebem também. Mas a União Europeia, ela é mais do que isso. Ela é um bloco econômico tão integrado que ela tem livre circulação de pessoas, de serviços, ou seja, muitas pessoas vão para outros países para trabalhar lá dentro. E não só isso, tem também um parlamento europeu que faz normas comuns à União Europeia. E essas normas se aplicavam também ao Reino Unido. O Reino Unido estava se sentindo muito limitado por essas normas, não queria aplicar boa parte delas e também acreditava que conseguiria termos melhores nas suas negociações se negociasse sozinho e não enquanto um grupo. E aí, o Brexit ele vem com prós e contras. Os prós são, uma vez que o Reino Unido fica sozinho, ele tem a chance de negociar melhores termos em negociações com outros países. Os contras são, uma vez que o Reino Unido está sozinho, ele não tem mais a força da União Europeia por trás dele e talvez tenha que negociar acordos piores com outros países. Já que ele sai da União Europeia, os acordos que eram do grupo União Europeia não se aplicam mais ao Reino Unido e é por isso que ele tem que renegociar tudo. Mas, já que o Reino Unido tem que negociar esses acordos de todo jeito, por que não com o Brasil? Fazer acordos de cooperação com venda de alimentos, outros commodities, troca de serviços, imigração, cooperação científica, cooperação cultural. Tem muita coisa que o Brasil pode aproveitar desse momento específico em que essa oportunidade está aberta para que a gente saia um pouquinho mais rápido da nossa crise também. E é válido pensar que o Reino Unido também está passando pela crise do coronavírus, então também é do interesse deles ter essas cooperações para conseguir um avanço econômico e sair da crise mais rápido. E o terceiro e último ponto do nosso vídeo é referente à possibilidade de nós sairmos mais rápido da crise, focando no continente africano. Por quê? Os países da África têm uma história difícil e boa parte deles só conseguiu sua independência no século XX. Isso apresenta para esses países uma série de dificuldades, inclusive referente ao desenvolvimento dos seus mercados. Muitos desses países ainda têm muito espaço para crescimento de mercado, e justamente porque eles próprios ainda não conseguem suprir a demanda da população por uma série de serviços, eles têm que comprar de fora. E aí é interessante para o Brasil cooperar comercialmente com esses países africanos, estabelecendo aí relações de comércio exterior, estimulando as empresas brasileiras a venderem mais para a África. E eu acho interessante trazer aqui uma história que eu ouvi uma vez de uma representante do Itamaraty aqui de Minas Gerais. Ela falava de quando ela atuava nos escritórios consulares lá na África e que muitas vezes chegavam empresários africanos para ela perguntando, poxa, mas os brasileiros não têm mais interesse em vender aqueles maquinários que eles vendiam para a gente algumas décadas atrás, não?
E aí é interessante esclarecer só uma coisa. O empresariado brasileiro ele tem uma resistência muito grande a exportar. Via de regra, se tem uma demanda no mercado interno por um produto e tem essa mesma demanda no mercado externo, o empresário brasileiro vai escolher suprir o mercado interno. E tem um temor aí do mercado externo por questões de burocracia, por questões de alfândega, de tarifas, mas é um medo que cada vez mais tem se tornado infundado, mas que é difícil superar, dada a história comercial do nosso país. Mas vamos lá. E aí, esses empresários africanos perguntavam, poxa, mas o Brasil não quer mais vender aquele maquinário que vendiam algumas décadas atrás, principalmente no período do milagre econômico, lá no regime militar, que tinha um estímulo a fazer isso. E aí, essa diplomata, ela achou isso engraçado e perguntou, poxa, mas maquinário brasileiro? E os empresários africanos, eles falavam, olha, é o seguinte, a gente compra essas máquinas agrárias do Brasil e elas duram décadas. Se a gente comprar uma dos Estados Unidos, 2 anos depois, eles já lançaram um modelo novo, muito mais caro, e acaba o suporte à máquina que a gente tem aqui. Se a gente comprar uma máquina chinesa, dá 5 anos a máquina quebrou e a gente tem que comprar outra da China. A gente compra a brasileira, ela dura 30 anos. E aí a gente pode só comprar peças da China, peça dos Estados Unidos e trocar aqui nesse maquinário. Há um espaço muito grande para o Brasil comercializar com a África. Esse é um dos exemplos. Há demanda, há espaço no mercado deles para empresas brasileiras serem inseridas e isso pode nos ajudar a sair da crise. Mas é claro, isso depende de uma postura tomada pelo nosso governo. O governo tem que entrar como intermediário das interações com os países africanos para cavar o espaço em que essas empresas brasileiras vão entrar. Os empresários podem fazer isso sozinhos, mas claro, com o governo por trás, isso tem muito mais peso e ajuda muito mais o nosso país. Essas foram algumas sugestões do que o Brasil pode fazer para sair mais rápido dessa crise. E claro, tem várias dificuldades envolvidas nessas sugestões que eu dei. Não é simplesmente um fato de querer, mas já são algumas possibilidades que você pode contemplar e, se achar interessante, fazer pressão no seu deputado, no seu representante lá no Congresso Federal, para que ele exija isso também do nosso governo como uma postura para tirar o país da crise mais rápido. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no Nick Internacional para ficar ligado nas próximas novidades do Brasil e do mundo e como elas afetam a sua vida.